A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Você é muito bem-vindo aqui, meu amigo, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, você que tem acompanhado as nossas aulas, nossas pré-aulas. Que o Senhor possa cada dia acrescentar mais e mais na sua vida. Você que tem colaborado assistindo nossas videoaulas. Nós daremos continuidade e a revista que estamos estudando é esta, cujo tema é A Obra da Salvação. E hoje estaremos ministrando a lição de número 8, cujo tema está aqui no quadro: Salvação e Livre Arbítrio. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo de número 25 e o versículo 12. A verdade prática. O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Muito bem. Você sabe o que é livre-arbítrio? Todos nós já ouvimos esta palavra, já aprendemos isto em nossa trajetória na igreja servindo a Deus. E fica uma pergunta agora. Nós temos ainda o livre-arbítrio? Deus, quando criou o homem, Deus dotou o homem, concedeu ao homem o livre-arbítrio. Porém, nós que somos cristãos hoje, ainda possuímos o livre-arbítrio? Nós perdemos o livre-arbítrio? Ou nós não temos o livre-arbítrio? Bom, é uma pergunta que responderemos durante nossa aula. Para iniciarmos, salvação e livre-arbítrio. O que é salvação? Salvação no grego, eu espero que dê para você enxergar aqui. Salvação no grego é soteria. Eu grifei de vermelho para você poder ver aqui. Aqui é a palavra no grego, soteria. O que significa soteria? Significa salvamento, libertação de um perigo iminente. Isto é salvação. A palavra soteria. E ela pode ter vários significados. Por exemplo, existe a salvação que vem de Cristo. Por Cristo, somente Ele pode nos salvar. Salvar a nossa alma. Nos salvar do juízo vindouro. Nos salvar do inferno que virá sobre a humanidade que não trilha nos caminhos do Senhor e que não aceita o Evangelho de Cristo. Então a salvação do Senhor é para isso, para salvar a nossa alma. Futuramente, o Senhor ele voltará e fará juízo sobre a terra. Então existe esse tipo de salvação. Também tem a salvação, no caso, por exemplo, uma pessoa que está se afogando no mar ou numa piscina. Então alguém vai lá e pula na água e salva aquela pessoa. Médicos, por exemplo, que salvam a vida de uma pessoa quando ela está tendo um infarto. Tá? Moisés, ele foi designado por Deus para libertar, salvamento, libertar o povo de Israel do Egito. É um meio de salvação. Porém, a salvação que estaremos falando hoje é a salvação de Cristo, a salvação de nossa alma. Então fique para você, só frisando, salvação do grego, soteria, salvamento, libertação de um perigo iminente. E como estamos falando sobre livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio, segundo o dicionário teológico, se você não tem, você pode estar adquirindo um dicionário como este, pela editora CPAD, tá? Cujo o autor é o pastor
Claudionor Corrêa de Andrade. É um ótimo dicionário para você que é estudante, você que é professor, você que estuda teologia. Então é muito importante você adquirir um dicionário como este. Então, segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, a palavra livre-arbítrio, que vem do latim libero arbitrium, significa liberdade de escolha, capacidade que o ser humano ele possui, ele tem de pensar ou agir, tendo como única motivação a sua vontade. Então, isso é o livre-arbítrio. Vou repetir para você compreender. Olha só, capacidade que possui o ser humano de pensar ou agir como única motivação a sua vontade. Então, isto é livre-arbítrio e nós estaremos falando aqui em nossa lição. Muito bem, nós vamos então para a nossa introdução. O livre-arbítrio, ele significa a tomada de decisão para a salvação. Esta é uma dos significados que temos aqui. E todos que aceitam, serão salvos e predestinados à salvação. Então, meu amado irmão, todos predestinados. Esta palavra predestinados é uma palavra que muitas vezes parece que não soa muito bem. Parece que não soa muito bem nos ouvidos, né? Nos ouvidos de uma pessoa, de um cristão. Isto porque muitas vezes ele não tem entendimento do que é a predestinação na Bíblia. Então todos os que aceitam serão salvos e predestinados à vida eterna. Esta maneira de pensar a soteriologia é professada pelos pentecostais e teve em sua origem num teólogo do passado chamado Jacob Arminio, um holandês. Tá? Então Jacob Arminio ele desenvolveu esta teoria que nós vamos estar vendo aqui, ok? Que todos estão predestinados à salvação, não apenas um grupo de pessoas. Ou seja, um grupo Deus escolheu para ser salvo e outro grupo para ser condenado ao inferno. Então, Arminio ele desenvolveu uma teologia diferente, tá? Baseada naquilo que ele pesquisou, estudou nas Escrituras, que todos nós estamos predestinados à salvação. Predestinados à salvação. Então, meu amigo, é muito importante nós podermos compreender isso. Poder compreender, de fato, o que é a predestinação bíblica. Ok? Bom, logo, a doutrina calvinista ela é rejeitada por estes, tornando-se incompatível com a teologia pentecostal. Nós vamos ver aí que há assim, um desacordo de pensamentos teológicos entre calvinista e arminiano. Tá? O que vem a ser? O que seria então aí esse calvinista e esse arminiano? Bom, calvinista é aquele que segue aquele que segue aí a doutrina de Calvino. Então nós temos dois grandes homens conhecedores da palavra de Deus, homens entendidos. E existe então um certo conflito entre a teologia de Calvino e a teologia de Armínio. Calvino vai dizer que Deus predestinou
um grupo para ser salvo. Eu vou colocar aqui, para você poder entender, deixa eu colocar aqui apenas um grupo. E aqui vou colocar todos. Ou seja, Calvino ele professava esta ideia de que apenas um grupo está predestinado para a salvação. Apenas um grupo. Deus escolheu um grupo de pessoas que vai ser salvo e um grupo que vai ser condenado. Já Armínio, ele não diz que todos estão predestinados à salvação. E é a teologia que nós, pentecostais, sustentamos. Porque todos estão predestinados, assim como em Adão todos estavam predestinados à perdição, agora em Cristo todos estão predestinados à salvação. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Porque não? O convite ele é para todos. Agora, aceitar, isso cabe à pessoa. Cabe ao homem a liberdade de escolha. Então, eu quero que você entenda bem, meu irmão, que na teologia de Calvino não existe isto, liberdade de escolha. Tá? É o que nós continuaremos vendo aqui em nosso estudo. Os pentecostais eles também rejeitam a doutrina de Calvino, por ela ser fatalista, tá? Muito acomodatícia quanto ao evangelismo, supondo certa injustiça em Deus, além de sugerir uma robotização humana que pode levar à acomodação quanto à santificação e ao empenho para a salvação dos outros. Então, existe entre calvinistas e arminianos esse problema, esta questão, deste embate que existe sobre as suas ideias. Já é um grande conflito, porque os pentecostais eles rejeitam a doutrina calvinista por achar que ela é fatalista. Tá? O que vem a ser a palavra fatalista? Deixa eu mostrar para você. Fatalismo é acontecimentos que operam independentemente de nossa vontade, ou seja, o que acontece, os acontecimentos conosco, inclusive a salvação, é algo que independe de nossa vontade. É claro que a salvação ela vem de Deus, mas nós temos isso, a liberdade de escolha, escolher ser salvo ou não. Então por isso os pentecostais eles rejeitam a doutrina de Calvino e gera muito conflito. Agora, o que nós recomendamos é o que? É evitar certos embates, certos debates que não vai levar a lugar algum. O que nós precisamos ter em mente, entender, é que nós somos salvos em Cristo Jesus para a honra, para a glória do Senhor. Então tudo deve ser a glória, a honra atribuída a Deus. E nós temos que ter em mente que somos salvos por Ele. Agora, isso que existe, este conflito entre calvinismo e arminiano, nós temos que evitar debates que muitas vezes não levam a nada. Embora precisamos aprender a conhecer o que este homem ensinava e o que este homem ensinava. Ok? Porque não sabemos, quando vamos evangelizar, que tipo de pessoas nós vamos lidar nas ruas. Tá? Então é muito importante nós compreendermos isto. Muito bem, meu irmão. Dando continuidade aqui na nossa lição, a título de resumo, Calvino, do calvinismo, pode afirmar-se que este segue a linha de pensamento de Agostinho quanto à salvação, onde a liberdade das escolhas está limitada à vontade de Deus. Então nós podemos ver que este homem, Calvino, ele segue a linha de pensamento de Agostinho, onde o homem ele não tem livre escolha, onde o homem não tem vontade. E isto pode levar-nos à seguinte questão, ou a uma pergunta:
que muitas pessoas podem fazer. O homem, ele é um... O homem é um robô? Ou seja, se nós não temos vontade, se não podemos escolher, se hoje somos crentes, servos do Senhor, porque o Senhor nos obrigou a crer, o Senhor nos obrigou a aceitar o Evangelho, então somos o quê? Um robô? Uma marionete? Pois não temos vontade? Será que é isto? Então, muito cuidado no estudo a respeito da salvação, a respeito do chamado, a respeito da aceitação do Evangelho. Tá? Muito cuidado com a linha de pensamento calvinista estudada de forma errada, principalmente no que tange à predestinação. Ok? Muito bem, meus queridos, ainda continuando. Se Deus predestinasse alguém à perdição, seria para demonstrar a glória de sua misericórdia e de sua justiça. Mas ele não pode demonstrar tal glória através de um ato contrário à sua misericórdia e justiça, como a predestinação à condenação. Então, se Deus ele predestina uma pessoa para ser condenada, isso é contrário à natureza do amor de Deus. Como que Deus predestina uma pessoa? Como que um Deus de amor predestina uma pessoa para ser salvo e predestina outra para a condenação? Isso seria contrário ao ato misericordioso de Deus. Então precisamos compreender bem essas questões para que não venhamos entrar em conflitos de ideia, conflitos teológicos e conflitos conosco mesmo. Tá bom? Eu só queria partilhar com você aqui uma coisa que aconteceu comigo. Certa feita fui convidado para participar de uma escola dominical numa igreja histórica. E fui. Igreja de pessoas amigas, eu sempre, muitos amigos, e fui e participei da escola. Então, surgiu uma pergunta, porque o tema era salvação. E alguém perguntou assim: pastor, e as criancinhas que morrem no parto? Que morrem com 1 mês, 2 meses? Criancinhas inocentes, elas estão salvas ou não? Então aquele pastor, ele ficou meio receoso, não sei porquê, apesar de que eu era o único visitante naquela manhã. Ele disse assim: bom, eu não vou responder isso agora, porque nós já estudamos isso em aulas passadas. E aquilo aguçou a minha curiosidade, porque eu queria saber o ponto de vista dele. Então, para não causar nenhum constrangimento, no outro dia eu encontrei com um amigo meu daquela igreja, um obreiro, e perguntei a ele qual era a resposta daquele pastor. Ele disse: Deus conhece o futuro daquela criança, se ela seria uma pessoa de bem ou não, se ela seria salva ou não. Mediante a isso, ela vai ser salva ou ela vai ser condenada. E aquilo me mexeu muito comigo, porque a Bíblia, ela chama Deus de um justo juiz. E um justo juiz, ele julga de forma justa. Agora, o justo juiz, ele permitiria um bebezinho nascer, ou muitas das vezes nem nascer, e ser condenado sem conhecer a verdade, sem ter tido oportunidade de conhecer o bem e o mal, de conhecer a verdade, até mesmo de se arrepender. Então você consegue compreender onde vai a teoria de que Deus escolheu um grupo para ser salvo, que Deus predestinou um grupo para ser salvo e predestinou um grupo para não ser salvo? É uma questão para nós pensarmos. Muito bem, a predestinação ela tem um paradoxo intransponível, que é o fato de os pecadores destinados à condenação terem sido condenados antes mesmo de Jesus ter sido predestinado.
isso desonra a Cristo, a sua obra. Se a salvação de alguns já tinha sido pré-ordenada, ele então foi apenas um instrumento, um ministro, um instrumento para dar-nos a salvação, assumindo um protagonismo secundário. E sua morte foi desnecessária, pois quem fosse destinado à salvação seria salvo do mesmo jeito. Então, se entendemos assim, que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, meu irmão, de que valeria o sacrifício de Cristo? Deus já poderia salvar já. Jesus veio então para salvar quem? Salvar somente aqueles que estavam predestinados. O Senhor mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não disse aquele a quem eu escolher, ou o predestinado. Não, ele disse: a quem vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então são pequenos detalhes que nós encontramos nas Escrituras que são muito importantes para compreendermos estes textos. Ok? A eleição bíblica é segundo a presciência divina. A eleição bíblica é segundo a presciência divina. O que é eleição? Eleição é a escolha que Deus faz para com grupos ou indivíduos com fins específicos determinados por Ele. No caso aqui abordado, para a salvação. Vou repetir. Eleição é a escolha que Deus faz para com grupos ou indivíduos com fins específicos determinados por Ele. No caso aqui abordado, para a salvação. Tá? Assim, segundo a doutrina arminiana, Deus elegeu e destinou todos para a salvação. Então, quem foi que Deus elegeu? Quem foi que Deus destinou? Deixa eu colocar aqui. Deus, Ele destinou a todos para salvação. Deus elegeu a todos, Deus destinou a todos, Deus pré-ordenou a todos. É claro, como disse no início, nem todos receberão a salvação pelo fato de não se decidirem, pelo fato de não quererem. Deus não obriga ninguém. Deus, ele não obriga a ninguém. No Antigo Testamento, a eleição ela tem um significado mais específico do que no Novo Testamento. Exemplo disso é a escolha de Abraão e sua chamada. Então Deus, olha só que coisa interessante, sobre a eleição, sobre a questão da eleição no Antigo Testamento. Deus chamou Abraão. Deixa eu fazer aqui. Deus. Aqui temos Abraão. Deus chamou Abraão. Tá? E aqui, deixa eu colocar nação. Deus chamou Abraão. Deus elegeu Abraão. Para quê? Deus chama Abraão para formar uma nação. Abraão sai de uma terra distante, de uma terra idólatra. Ele não conhecia o Deus de Israel, apenas ouviu, e Deus o chama, ele faz promessa, Deus diz a Abraão: eu vou te fazer de ti uma grande nação, um grande povo. E Abraão, ele decidiu ouvir a voz do Senhor e aceitou. Deus não obrigou. Deus não disse assim: Abraão, você é predestinado, você está predestinado, você vai ter que ir. Então, meu amigo, no Antigo Testamento, o conceito de eleição
nós podemos ver esta questão. Aí, outra coisa, a eleição de Israel e alguns indivíduos dela, de maneira específica, é pontuada na história porque Deus tinha o propósito de, através dessa nação, trazer o Salvador. Então, através de Abraão, viria o Salvador. Olha que plano lindo. Deus chama Abraão para formar uma nação de onde viria o Salvador. Do mundo. Você consegue compreender? Então Deus, ele elege Abraão, Deus elege a sua nação de Israel, Deus elege o seu filho Jesus para a salvação da humanidade, de todos que se achegarem a ele. Ok? Muito bem. Vamos continuando. Por mais que pareça, a eleição não trouxe privilégios para a nação de Israel, mas sim responsabilidades. Isso não quer dizer, meus queridos, que pelo fato de Deus escolher a nação de Israel, que Israel seria, tá? Exemplo para as demais nações. Isso não quer dizer que Israel seria privilegiado. Não, ele teria mais responsabilidades. Como nós cristãos. Porque eu sou crente, porque eu sou salvo em Cristo, ou porque eu sou pentecostal, ou porque eu sou arminiano, ou porque eu sou calvinista. Isso não nos faz de nós melhor do que ninguém. Isso faz de nós seres mais responsabilizados. Porque o nosso dever é anunciar o Evangelho. O nosso dever é falar da palavra de Deus. Levar a palavra àqueles que não conhecem. Então isso aumenta a responsabilidade daqueles que são eleitos por Deus. E nós, como igreja, também fomos eleitos pelo Senhor, através do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá? Deus deseja que todos sejam salvos e respondam afirmativamente ao chamado para a salvação. Ok? Pedro vai falar disso. 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9. Alguns, ao ouvirem o Evangelho, se endurecem ainda mais em seus pecados. Então o Senhor, ele deseja que todos se arrependam, que todos cheguem à salvação. Então o Evangelho é para ser pregado para todos. Porém, a diferença é que algumas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, vão endurecer o coração. Imagine a seguinte situação. Por que eles endurecem o coração? Nós temos aqui, deixa eu dar um exemplo. Nós temos aqui um pote com cera. E temos aqui um pote com lama. Ok? Temos aqui o sol. Ao jogar os seus raios, você agora pode compreender o que irá acontecer quando a luz do sol bater na cera e quando a luz do sol bater na lama. Você já sabe a resposta. Olha só. Deixa eu colocar aqui para você. Derrete. E aqui endurece. Então agora você já consegue compreender. Quando você coloca um pote de cera exposto ao sol e um pote de lama exposto ao sol,
a cera vai derreter e a lama vai endurecer. Por quê? A questão está na propriedade. Por isso que muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvir o Evangelho, a luz do Evangelho, quando bater ao coração, uns vão endurecer o coração e outros vão amolecer. Ou seja, aquele que endurece, ele não aceita. Ele não vai aceitar porque o seu coração está endurecido. Esta é a diferença. Então a questão está na propriedade. Na propriedade do coração. Tem gente, pessoa que ele é aberto a receber a salvação. Nem todos querem. Em sua soberania, estamos sob os cuidados e a presciência de Deus, mas também desfrutamos, paradoxalmente, da liberdade do livre-arbítrio dado por Ele. No começo eu ainda fiz aquela pergunta se nós temos o livre-arbítrio. Eu quero que você compreenda o que eu vou dizer agora. Nós hoje, cristãos, servos, aceitamos o Senhor, viemos para Ele, nós não temos mais o livre-arbítrio. Aí você vai perguntar, mas pastor, mas como assim? Eu aprendi na igreja que temos. Adão tinha o livre-arbítrio, ele desobedeceu. A humanidade tem o livre-arbítrio. Os homens lá no mundo, eles têm o livre-arbítrio. Agora, e nós cristãos, servos, salvos, obedientes, não temos livre-arbítrio. Por quê? Agora você vai entender o meu pensamento. É claro que eu posso rejeitar alguma coisa. Eu digo não temos o livre-arbítrio na seguinte questão. Agora quem decide por nós é Deus. Nós entregamos nossa vida na mão do Senhor. Nós entregamos o nosso cuidado nas mãos do Senhor. Então quando eu preciso tomar uma decisão, eu vou orar ao Senhor. E Ele quem vai dirigir os meus passos. Ele que vai dizer se posso ou não posso. Isto fala de intimidade com Deus. Não estou falando de obrigatoriedade, de que nós servimos a Deus obrigados, de que nós hoje somos obreiros porque somos obrigados, porque Deus nos obrigou a crer. Não. Eu preciso mudar de cidade, ir embora daqui porque não está fácil. Eu vou orar ao meu Deus, como diz Provérbios 16, do coração do homem são os planos, mas dos lábios do Senhor vem a resposta certa. Isto sim é viver na presença de Deus. Nesta questão que eu digo que nós não temos livre-arbítrio neste seguinte ponto. Enquanto eu entendo agora de que eu dependo inteiramente de Deus e que é Deus quem decide por mim. Você conseguiu compreender agora a linha de raciocínio? É claro que nós sim podemos decidir, não, eu não quero mais, não quero fazer. Mas a partir do momento em que eu me dispus a servir ao meu Salvador, eu vou deixar que Ele decida por mim. Isto é lindo e isto é tremendo. Muito bem. Armínio e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi desenvolvido por Jacob Armínio após ele ter sido chamado a refutar os escritos do teólogo Dirk Voltaire Cornet, quando este atacou a doutrina calvinista da predestinação. Armínio chegou à conclusão que Cornet tinha razão e passou a defender a doutrina hoje chamada arminiana. Ou seja, houve uma questão entre este homem chamado Dirk Voltaire, ele atacou a doutrina calvinista. Então Armínio foi chamado para defender aquela causa, para poder dar lá a sua opinião. E ele chega à conclusão que Cornet ele tinha razão. Por isso ele passou a defender essa ideia de que nós temos vontade, de que nós podemos decidir. E ele então deu razão para Cornet. Nós vamos ver então. E aí ele acaba desenvolvendo essa teoria do livre-arbítrio. Então Armínio ele desenvolve essa teoria do livre-arbítrio, que nós sim temos o livre-arbítrio, não somos robotizados, não somos robôs autônomos e nem programados, que Deus já programou, vou fazer isto. Não. Deus nos dá
temos a livre vontade. Tá? É muito importante nós considerarmos estes pontos. O livre-arbítrio ele é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões. Então, meu irmão, nós temos sim a possibilidade de tomar decisões. Só voltando ao que eu disse, é que nós, hoje, como servos salvos e obedientes, nós deixamos que Deus, deixamos entre aspas, somos servos, mas deixamos que Deus decida por nós. Que Ele escolha por nós. Veja só que coisa interessante. Se não houvesse livre-arbítrio, a culpa humana seria algo quase impossível, pois não haveria também liberdade de escolha. Tá? No Jardim do Éden, Deus otorgou a possibilidade da escolha ao homem. A Caim ele afirmou que o pecado jaz à porta, como primeira evidência da escolha após o Jardim do Éden. Então, como é ensinado pelos calvinistas que o homem perdeu o livre-arbítrio, que Adão perdeu o livre-arbítrio, como é que Deus diz para Caim dessa forma? Olha, Caim. Deus chega e diz para Caim assim, ó. Caim. Ó, pecado. Viu? Jaz a porta. Ó, cuidado, Caim. Cuidado, viu? O pecado jaz a porta. O pecado jaz a porta. Agora compete a ti, tá? Refreá-lo. Compete a ti vencê-lo. Compete a ti escolher. E isso foi depois que eles foram expulsos, depois que Adão foi expulso do jardim, Caim já era homem formado. Então como pode eles terem perdido o livre-arbítrio se Deus disse, olha, o pecado jaz à porta. Agora compete a você dominá-lo. Seria contraditório. Seria sim contraditório. Tá? Muito bem. Uma vez que escolhemos a Deus, abrimos voluntariamente mão da dádiva do livre-arbítrio. É aquilo que eu disse no início. Então, quando nós escolhemos a Deus, abrimos mão do livre-arbítrio. Deus decide por nós. Tá? Muito interessante. Em Adão, todos são predestinados à perdição. Porém, em Cristo, todos foram predestinados para a salvação. Então, meu irmão, que você possa estar explicando isso para os seus alunos, na sua igreja, para que todos venham compreender essas questões muito importantes. Tá bom? Por último, a eleição divina e livre-arbítrio. A eleição ela é uma escolha soberana de Deus, que tem por base o seu amor por todos os seres humanos. Bom, então, o que nós podemos ver? Que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, todo o que crê. Repare que no versículo não está escrito que Deus deu seu Filho só para os seus escolhidos, só para o predestinado, mas diz para todo o que nele crê. É para todo. Isso que precisamos compreender. Tá? Então ele elegeu cada um de nós com propósitos específicos e deseja que esses propósitos sejam atendidos. Tá? Muito bem. Então nós somos salvos pela graça do Senhor. A graça preveniente, estendida a todos os seres humanos, abre a oportunidade de crerem no Evangelho,
A graça preveniente. Deus, ele estende a salvação a todas as pessoas. Todas as pessoas são chamados. Ele chama a todos. É como você, quando uma pessoa vai casar, ele envia convite, sabe, para as pessoas. Mas nem todas atendem. Muitos desprezam. E isso acontece quanto à salvação. O Senhor chama a todos. Ele chama todos à salvação, mas nem todos acabam por escolher. Muito bem? Isso descarta a possibilidade da eleição ser uma ação fatalista de Deus, destinada apenas a alguns indivíduos. Ou seja, a graça preveniente ela é a todas. Tá? O que descarta a possibilidade de Deus escolher apenas um pequeno grupo para a salvação. Tá? E se isso fosse verdade, Deus seria muito cruel e atestaria contra o seu amor. Ou seja, quando ele diz que amou a todos, agora ele vai salvar somente alguns? Somente um pequeno grupo? Bom, isso daí é um problema muito sério. Se isso fosse verdade, do que valeria então estes versículos que eu vou citar para você? O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Como Deus afirmaria todas essas coisas se os salvos já tivessem sido escolhidos? Você compreende? Então, se todos os salvos já tivessem sido escolhidos, como que Deus diria isso? Aquele que vem em mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que invocar o meu nome será salvo. João diz, o Senhor João ele diz, que nós precisamos, aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador, ele será salvo. E isto, meus queridos, acaba que contrariando a doutrina calvinista. Nós não, como disse no início, devemos evitar os embates, os debates, muitas vezes que não vai levar a nada. Eu digo com crentes, com pessoas de outras igrejas que professam uma teologia diferente. Precisamos chegar num acordo. E se não conseguimos isso, vivemos em paz. Tá? Uns com os outros, as igrejas. Embora às vezes tenhamos um pensamento teológico diferente, isso não nos impedirá de entrar no céu, no mesmo céu. Porque só há um céu para onde todos que desejam, todos que forem salvos através de Jesus Cristo, entrarão. Então que Deus nos ajude a compreendermos a salvação. Só para concluirmos a nossa lição, o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente de méritos pessoais. Por isso o Senhor convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Viu o que o Senhor Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Que está cansado é somente quem é predestinado à salvação? Somente aquele que Deus já escolheu para ser salvo? Não. É para a humanidade que vive em pecado. E muitas pessoas vivem hoje mergulhadas no pecado. E quando o Senhor lança o convite, através da sua igreja, as pessoas têm aceitado o Senhor Jesus. E trocado o seu fardo. Aliviado o seu fardo em Jesus Cristo. Porque ouviram e atenderam ao chamado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que tem nos acompanhado, muito obrigado por estar conosco aqui. Na medida que vamos ministrando, iremos melhorando a didática aos poucos. A questão, muitas vezes, é o nosso tempo, que é muito curto devido às muitas atividades, mas Deus nos dará graça para passarmos cada dia, cada domingo, cada aula, melhorando mais, para que você aprenda mais. Peço que você se inscreva, deixe seu comentário, é muito importante para nós. Uma sugestão, tá? E aqui vai o meu abraço e a paz do Senhor a você e a todos os seus. Deus te abençoe.